Olá pessoal, eu sou Agnaldo Guimarães, esse é o jogo Quem Sou Eu, desenvolvido com JavaScript, CSS e também HTML. E hoje a gente vai dar continuidade aqui a esse projeto. O que nós vamos fazer agora é simples, ó. Quando a pessoa digitar aqui uma palavra para tentar descobrir quem é o personagem, ela vai pressionar o Enter, né? E quando ela pressionar o Enter, nós vamos fazer com que o nosso código verifique a palavra que foi digitada. Para isso, eu preciso usar uma função do JavaScript, né, que capture esse evento de tecla digitada, certo? Então eu vou vir aqui no meu JavaScript, ó, e eu vou criar uma função aqui. Só que eu vou criar uma função em cima de um evento que é o evento keyDAO, que é o qual reflete quando uma tecla é pressionada. Então vamos lá, ó. Document.add event listener. Beleza. Aqui eu vou abrir e fechar parênteses, tá? E no final aqui, ó, dentro do parênteses, aliás, eu vou colocar o evento. O evento é o evento keyDAO, né? Key de chave e DAO de baixo, né, pressionado. Então, keyDAO. Aqui o D é minúsculo, tá? Então vai ficar assim, ó, keyDAO. E aqui eu vou pôr vírgula e entre parênteses, né? Vou colocar aqui o meu E. Ótimo. E aqui a minha função vai ficar assim, certo? Vou dar um Enter. E aqui eu preciso abrir, né, as chaves da função e fechar. Então vai ficar desse jeito. Aqui eu só vou ajustar, ó, o ponto e vírgula. Então eu tenho uma função criada aqui já, né? Minha função está criada em cima do evento keyDAO. Então toda vez que uma tecla for pressionada, ele vai chamar esse método aqui. Porém, né, pessoal, eu quero que isso aqui seja feito somente quando o Enter for pressionado. Então, para eu fazer essa validação, eu vou fazer da seguinte forma. Ó. If, eu vou abrir um if aqui. A estrutura do if aqui, né? Ó. Então, if o quê? If e.key, né? Ou seja, a minha função aqui, ponto .key, qual a tecla for igual a quem? Ao Enter. Então, ó, entre aspas simples, Enter. Beleza? Então, a partir daí, eu já tenho aqui pronta a minha função e eu só vou fazer a validação que vai ficar aqui dentro se o Enter for pressionado. Se não for pressionado o Enter, eu não tenho que fazer. Eu tenho que fazer outra coisa, beleza? Aqui, ó, nós vamos colocar e.prevent default. Vamos abrir e fechar parênteses, tá? E pôr ponto e vírgula. O que isso aqui faz, pessoal? Isso aqui, ele só desabilita o envio do formulário, né? Ao momento que a gente pressiona o Enter lá. O formulário nada mais é do que o nosso input aqui, né? Ó. Então ele vai desabilitar o envio do formulário, que é o input aqui que a gente tem, que é quando a pessoa digita a palavra para poder escolher lá, né? Agora, ó, nós precisamos que, ao ser digitado alguma coisa aqui, a gente armazene isso em algum lugar lá para poder fazer a verificação se a palavra que foi digitada está correta, né? Se condiz com o personagem ou não. Então, para isso, ó, eu vou ter que vir aqui. Primeiro eu vou criar uma variável, vou chamar ela de letResposta. Tá? Criar uma variável chamada resposta. E aí sim, a partir de agora eu já tenho uma variável para armazenar o que foi digitado e eu vou poder pegar lá da tela e jogar dentro dessa variável. Então a resposta, ela vai ser igual ao quê? Ao document.querySelector. Então no querySelector aqui, eu vou abrir e fechar parênteses, já vou pôr o ponto e vírgula. E aqui eu tenho que pegar o seletor lá do HTML, né? Do input. Então eu tenho que vir aqui procurar o input. Onde que está o meu input? Ó, tá aqui. Como que ele se chama? Ó, resposta, tá vendo? Então Ctrl C, vou copiar aqui. E aqui no querySelector eu vou colocar o jogo da velha.
jogo da velha, Ctrl V para ficar pegar a informação do local correto, certo? E o que eu preciso pegar? Eu preciso pegar o valor que vai ser digitado lá na tela, né? Então é o value, ponto, aqui eu vou fazer o que, ó? To uppercase. Esse to uppercase, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto que está sendo digitado aqui e transformar ele em maiúsculo. Então, mesmo que a pessoa digite em minúsculo, né, se você voltar nos vídeos anteriores, você vai ver que o CSS transforma em maiúsculo. Porém, para efeitos de código, ele ainda continuaria em minúsculo, tá? Mesmo que o CSS de forma visual mude ele para maiúsculo, na hora que o JavaScript for pegar o texto aqui, ele estaria em minúsculo, porque ele mudou só a forma visual, e o código realmente do que foi digitado continua em minúsculo. Portanto, eu tenho que mandar aqui o meu código em maiúsculo, então eu dou um ponto uppercase aqui no value. Então, o valor que foi digitado lá eu vou pegar, vou trazer aqui do resposta, vou armazenar nessa variável, só que eu vou armazenar ele como maiúsculo. Por que isso? Para que eu valide corretamente, porque se você voltar aqui na nossa lista, você vai ver que todos os nomes aqui, ó, são maiúsculos, né? Ó. Então, para validar corretamente, tem que ser maiúsculo também. Então, pessoal, vamos testar o nosso código até esse ponto aqui e vamos ver se eu consigo aqui explicar para vocês essa parte do to uppercase mostrando visualmente. Então, ó, eu vou dar um console.log, console.log, em cima da minha variável respostas. Então, eu vou querer que mostre lá na tela resposta, né? O que a pessoa digitar, eu quero que ele devolva, certo? Só que eu vou tirar o to uppercase por enquanto. Então, tirei só o value, Ctrl S, salvei aqui. Vamos lá na tela, deixa eu minimizar aqui e aqui. Então, se eu vim aqui digitar, ó, tá em minúsculo no meu teclado. Agora eu coloquei maiúsculo, mas tudo que eu digitar vai continuar minúsculo, tá? Então, digamos que eu vou digitar aqui Aguinaldo, ó. Quando eu der Enter, reparem que está maiúsculo porque o CSS transformou em maiúsculo. Quando eu der Enter, ele vai lá para aquele evento e armazena na resposta. Então, se eu vim aqui no inspecionar, em console, ó, Aguinaldo, viu que está minúsculo? Por que está minúsculo? Porque o CSS aqui deixou maiúsculo. Porém, eu digitei em minúsculo. Então, o JavaScript pega o que foi realmente digitado. Então, se eu vim aqui, ó, e digitar outra palavra, sei lá, teste, vai. Vê que tá maiúsculo, der um Enter, reparem aqui do lado o que vai acontecer, ó. Teste, Enter, olha lá, tá minúsculo, tá vendo? Ele trouxe o valor minúsculo. Agora vamos mudar lá o código aqui, ó, e colocar o to uppercase. Então vou dar um Ctrl Z só para ele voltar aqui, salvar. E agora vamos ver o que vai acontecer. Se eu digitar agora Aguinaldo e der Enter, opa, deu algum erro aqui. O que ele deu? Ah, tá. Estranho. Ah, pessoal, já sei. É o to uppercase que é com T minúsculo. Às vezes acontece isso. É bom acontecer aqui durante o momento que eu estou digitando para a gente já ir aprendendo a verificar como resolver problemas de digitação também, né? Você vê que ele não dá nenhum aviso lá e estava difícil de identificar, mas aí você vai minuciosamente olhando o código e aí com um pouco de tempo e experiência você vai conseguir resolver esses probleminhas que acontecem aí sempre. Então, de novo, Aguinaldo, e dou Enter, e agora sim, reparem que ele trouxe maiúsculo, porque o uppercase lá no JavaScript transformou o meu código em maiúsculo e agora sim eu posso comparar o que foi digitado com o que tem na lista de forma correta. Agora nós precisamos fazer uma validação aqui no nosso campo input, né? Porque a pessoa não pode simplesmente chegar aqui, por exemplo, e dar um Enter sem digitar nada. Então a gente tem que verificar isso para que não fique mais coerente o nosso código. E outra coisa, é um nome de pessoa, então ele não pode simplesmente vir aqui e digitar, sei lá, P e dar Enter. Então eu vou assumir que pelo menos ele vai ter que digitar pelo menos 3 letras, porque de repente o nome da pessoa pode ser
Eli, entendeu? Eu sei que, por exemplo, podia ser Jô, né? Existe o Jô Soares, que o apelido é Jô, que é só 2 letras. Mas por critério meu, eu vou assumir que, no mínimo, tem que ser 3 letras, tá? E também não posso aceitar espaços em brancos, né? O cara vinha aqui dar um espaço e enter, ou deixar em branco e dar enter. Também eu tenho que validar isso. Então, como que eu vou validar? Então, eu vou vir no meu JavaScript, certo? Vou vir aqui depois do console log, por enquanto eu vou deixar ele aí, não tem problema. E vou fazer a validação com if, tá? Então, ó, if, e aqui eu vou abrir a minha... Opa, saiu errado, é um if aqui. If tá maiúsculo aqui, pessoal, por isso. Pronto. Né? Dentro desse if, outro if. Aqui dentro vai ter a minha condição e aqui o que eu quero que ele faça. Então, a minha condição que eu vou verificar, a primeira é o tamanho do texto digitado. Então, quem é o texto? É o resposta, certo? Ó, então, resposta ponto length, né? Lembram que length é o tamanho, né? A gente fez isso na lista lá em cima. Então, se o tamanho for menor que 3, eu vou dar um alerta aqui, ó. Então, eu vou digitar aqui, deixa eu apagar aqui, dar um tab. Vamos colocar um alerta só para testar. Alert. Abre parênteses. Ponto e vírgula. Aqui eu vou dar um alert simples, só para a gente não perder muito tempo. Vamos colocar aqui, ó. Isso não é um nome. Pronto. Vamos fazer um teste? Salvar. Então, se for menor que 3, ele vai ter que avisar que não é o nome. Então, ó, a pessoa vem aqui, digita um A e dá Enter. Ó o alerta. Isso não é o nome. Se ele digitar AS e dá Enter, isso não é o nome. Agora, se ele colocar 3 dígitos e der um Enter, beleza, passou. Eu tô apertando um Enter aqui no teclado. Ele tá armazenando aqui no inspecionar, se você for ver, ó. Tá vendo? 3 vezes aqui que eu dei Enter, ó, o ASD aqui. Se eu mudar até para vocês verem aqui, ó, XCV e der Enter, ó, ele vai aceitar. Tá vendo? Beleza. Agora vamos lá, então. Nós validamos, né, se for menor que 3. Mas tem outras condições, né, que seria o espaço. Se a pessoa for ali e der espaço 3 vezes, ele vai passar, em vez de dar o alerta. Então, por exemplo, se o cara chegar aqui e dar 1, 2, 3 espaço e der Enter, ó, ele aceitou, não trouxe aqui aquela mensagem, né, do alerta, então eu preciso validar isso também. Como que eu valido isso? Simples, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar o exclamação, que é o símbolo é o operador de negação, né, no caso do JavaScript. Vou colocar a resposta, que é a minha variável que eu estou verificando. E eu vou colocar .trim, que é uma função do JavaScript, né, que vai verificar se existe, né, aqui tem que colocar o ou, né, pessoal, o ou são essas 2 barras retas, que eu não sei o nome correto, mas já me falaram uma vez que o nome é pipe, não tenho certeza, mas são as 2 barras retas que significa ou, né, na validação do if aqui. Aí ficaria assim, ó, se resposta for menor que 3, ou se existir espaços vazios, né, espaço em branco, ele dá a mensagem de alerta. Então eu vou salvar isso aqui. Então se o cara agora der uma de espertinho e vir aqui e dar espaço, 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 e der Enter, vai vir um alerta, tá vendo? Isso não é um nome, porque eu valido também espaços, né? E por último, né, a variável resposta, vou colocar mais um ou aqui, ó, mais um pipe, né, um conjunto de pipe. E eu vou colocar aqui também se a minha variável resposta for igual a undefined, porque ela pode estar como undefined, né? Então, ó, resposta igual, né, 2 vezes. Aí eu escrevo undefined. Pronto. Opa. É que eu cliquei fora. Aí. Então, se cair em qualquer uma dessas 3 condições, a variável tiver com valor de undefined, ou seja, sem valor nenhum, ou se ela for menor que 3, ou se o engraçadinho tentou colocar espaços lá para poder burlar, né, a regra do sistema, ele vai dar esse alerta e não vai passar o código para frente, não vai validar o que ele digitou. Beleza? Eu vou parar por aqui, pessoal, porque esse vídeo vai ficar muito grande. O próximo passo é a gente preencher aqui, eu vou tirar esse console log daqui, já posso até tirar agora.
Vou salvar. O próximo passo é a gente fazer aqui as validações dentro desse if aqui. O que ele tem que fazer? Quando a mensagem precisa dar uma mensagem na tela. Eu não vou dar um alerta assim, porque o alerta é muito feio. Então a gente vai fazer isso dentro de uma modal, né? E aí vocês vão ver como é que vai ficar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!